Bom dia, pessoal. Vamos aqui à aula de hoje. A gente vai dar continuidade à matemática financeira. Nós já vimos esses slides aqui, né? Já falei com vocês sobre todos esses tópicos, relacionei todos esses aqui com vocês, tá? Nós paramos justamente aqui em juros. Juros representa a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes, juros simples e compostos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre juros simples, tá? Somente juros simples. Então, olha só, juros simples é o juro de cada intervalo de tempo. Sempre é calculado sobre o capital inicial, emprestado ou aplicado. Olha só a nossa representação gráfica aqui, ó. Eu tenho aqui o valor presente, R$100, certo? O valor futuro, R$115. Os juros, eu tenho aqui R$15, tá? Então, o que acontece? Eu peguei e apliquei esse capital aqui durante 3 meses, tá? Eu aplico esse capital durante 3 meses. Então, eu tenho aqui no final de 3 meses, juros de R$15, tá? Totalizando um valor futuro ou um montante de R$115. Então, apliquei R$100, esse R$100 incidiu juros, teve a incidência de juros sobre eles. Esses juros computou R$5 a cada mês, sendo que no final dos 3 meses nós tínhamos R$15 de juros, e o nosso valor futuro foi de R$115, tá ok? Então, situação prática, nós temos aqui, ó, Leonardo fez uma aplicação de R$1.200 a uma taxa de juros simples de 23% ao ano durante 5 anos. Qual será o montante recebido por Leonardo ao final desse período? Essa aqui é a nossa fórmula, tá, gente? A fórmula para calcular o valor dos juros é J, que é igual a C vezes I vezes T, onde J é juros, C é o nosso capital, I é a nossa taxa de juros e T é o tempo que nós vamos ficar com esse dinheiro aplicado ou emprestado, dependendo da situação. Eu quero que vocês observem o seguinte: sempre que nós falamos de juros, taxa de juros, tempo, nós temos que observar a seguinte situação. Vamos ler aqui de novo. Leonardo fez uma aplicação de R$1.200 a uma taxa de juros simples de 23% ao ano, durante 5 anos. Então, o que isso quer dizer? Taxa de juros e tempo tem que estar no mesmo tempo. Se eu tenho juros simples ao mês, então nós temos que calcular durante quantos meses. Se eu tenho essa taxa de juros diária, então nós vamos calcular essa taxa durante quantos dias. E se eu tenho ao semestre, ao trimestre, todos têm que estar no mesmo tempo. Se a taxa de juros está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano, na hora da gente fazer nossos cálculos, tá? Porque senão vai dar errado, tá bom? Então aqui, ó, só representando aqui, total dos juros, o J é o total de juros, a letra C é o capital ou valor presente, o I é a nossa taxa de juros e o T é o nosso número de períodos ou tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 dias, 4 dias, 15 dias, depende da nossa atividade, tá ok? Então, olha só, podemos representar os montantes obtidos por Leonardo no decorrer do tempo em um gráfico. Então, eu coloquei aqui esse gráfico para vocês e pus o seguinte. Então, olha só, vamos acompanhar aqui esse exemplo. Nós queremos calcular o valor dos juros, certo? O nosso capital está aqui embaixo, 1.200. A nossa taxa é 0,23. Então, observe o seguinte, são 23%, tá? Que nós vamos cobrar ao ano. Bom, se é 23%, esse 23%, gente, ele pode ser representado em forma, os 23% pode ser representado tanto em forma de fração como número decimal. Em
forma de fração, ficaria 23 sobre 100. Em números decimais, 0,23. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei 1.200 vezes 0,23, deu 276. Tá, mas quando o tempo é zero, eu não vou ter juro nenhum. Então, mas quando eu tenho o primeiro mês, então 276 vezes 1 é igual a 276, somado a 1.200, se eu aplico esse dinheiro em um ano, eu teria 1.476. Se eu aplico esse dinheiro em 2 anos, observa, o 276 é 1.200 vezes a taxa, vezes 0,23, ok? E esse 2 aqui que aparece é o tempo, é 2 anos agora. Então, se eu multiplico isso, eu vou ter 276 vezes 2, eu vou ter R$ 552 de juros. O meu montante vai ser o quê? O capital, 1.200, mais R$ 552 de juros, que vai dar 1.752. Bem, isso aqui se eu aplicasse em 2 anos. Se a aplicação fosse em 3 anos, eu calcularia aqui o período de 3 anos, eu teria 2028. Em 4 anos, 2.304. Como o exercício fala qual seria o valor durante 5 anos, então nós temos aqui 276 vezes 5, que é igual a 1.380. Então eu vou fazer o valor presente, ou o nosso capital, que é 1.200, mais os juros. Nesse caso, o juro é 1.380. O nosso valor futuro, ou o montante, 2.580. Então, gente, nós temos aqui um gráfico representando essa evolução. Se não fosse aplicado, continuaria os 1.200. Se fosse aplicado em um ano, 1.476, se eu aplicasse em 2 anos, 1.752, se aplicasse em 3 anos, 2028, se fosse aplicado em 4 anos, 2.304, aplicando-se em 5 anos, 2.580, ok? Então, aqui fala o seguinte, que é para a gente observar que esse gráfico aqui é uma linha reta, é uma função afim, tá? Quando a gente fala sobre juros simples, nós vamos ter ali o juros simples, ela é uma equação que representa uma função afim. E vocês vão poder ver essa questão de função no ano que vem, tá? A gente diz que quando nós temos uma equação do primeiro grau, ela pode ser chamada futuramente, a gente vai ver que ela é na realidade, uma função afim. Mas isso é para o próximo ano, tá ok? Então, pessoal, vamos agora aqui uma atividade com vocês. Eu tenho aqui, um capital de R$85.000 é aplicado a juros simples de 2% ao mês. Quanto esse capital rende de juros em 3 meses? Eu sugiro vocês, para que não tenha erro, para que vocês consigam fazer esse tipo de exercício aqui, primeira coisa, vamos organizar as informações. Primeira informação que eu tenho, capital, né? Capital, que é a letra Czinha. Nosso capital é de R$85.000. A nossa taxa de juros, olha, taxa de juros, juros simples, 2% ao mês. Pessoal, esses 2%, ele pode ser escrito 2 sobre 100 ou em decimal, 0,02, tá? O tempo, olha, o exercício fala, vai ficar aplicado durante 3 meses, tá ok? Então, mais outra observação, o tempo e a taxa de juros têm que estar no mesmo tempo. Olha, 2% ao mês. Pessoal, ao mês é AM, ao ano é AA, ao dia é AD, tá? Então, aqui nós temos aqui A.M, então, ao mês. E o tempo está ao mês. Então, a primeira coisa que eu observei, olha, a taxa de juros e o tempo está na mesma unidade, está em mês. Beleza, podemos continuar. Juros, então, é igual a CIT. Fica fácil da gente decorar a forma. Juros é igual a CIT. C vezes I vezes T, tá? Então, para você decorar, como que eu calculo os juros? Juros é igual a CIT. Então, no lugar dos juros, como nós queremos calcular os juros, então no lugar do capital, que é 85.000, eu coloco aqui 85, vezes. No lugar da taxa de juros, eu vou usar o número decimal nesse exercício, 0,02, e o tempo, 3 meses vezes 3.
Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que os juros, neste caso, é igual a R$ 5.100. Aplicando-se R$ 85.000, uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses, nós vamos ter aqui, ó, juros de R$ 5.100 durante esses 3 meses. Não estou calculando o montante, estou calculando apenas os juros. Tá ok? Agora vamos aqui a outra atividade. Uma indústria pediu emprestado ao banco R$ 150.000. O banco emprestou e a taxa de juros foi de 10% ao mês. O industrial teve que pagar R$ 30.000 de juros. Então agora, nesse caso, eu sei qual foi os juros que ele pagou. Aí o exercício pede por quantos meses o dinheiro esteve emprestado. Então, esse industrial pegou 150 mil, durante quanto tempo ele ficou com esse dinheiro emprestado até liquidar esse dinheiro, tá? Até liquidar esse empréstimo. Então, vamos às informações. O capital, R$ 150.000, foi o que ele pegou emprestado. A taxa de juros, 10% ao mês, tá aqui, ó. 10% ao mês. Esses 10% eu posso escrevê-lo tanto em fração 10 sobre 100 ou como número decimal 0,10. Os juros que ele pagou R$ 30.000 de juros, tá? E nós queremos saber o tempo. Pessoal, se a taxa de juros está ao mês, então a nossa resposta de tempo vai ser ao mês também. Ok? Quando a gente chegar na solução, a nossa resposta é em mês. Então, olha só, a fórmula é essa, juro que é igual a CIT. Bom, os juros é 30 mil, o capital 150 mil, vezes, nesse caso, agora eu vou usar uma fração para representar aqui a nossa taxa de juros, para vocês poderem escolher se eu vou trabalhar com número decimal ou se eu vou trabalhar com fração, o que vocês acham melhor. E vezes o tempo, que é justamente quem eu quero encontrar. Quantos meses esse dinheiro ficou emprestado. Bom, como eu estou trabalhando com fração, o que eu vou fazer? Vou cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Tá ok? Então, nós temos aqui 30 mil, que é igual a 15 mil vezes T. Bom, T vai ser igual a 30 mil, passo o 15 mil para o outro lado, dividindo 30 mil. 30 mil é igual... tempo é igual a 30 mil dividido por 15 mil. Bom, cortei 2 zeros aqui. Perdão, poderia ter cortado até mais um zero, tá? Eu acabei aqui esquecendo aquele zero. Posso cortar os 3 zeros. O fato é que 300 dividido por 150 dá 2 meses. Então, nós temos aqui 2 meses em que esse dinheiro ficou emprestado. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui é a atividade envolvendo juros simples. Eu vou deixar 5 exercícios para que vocês façam agora, durante o restante da aula. Faça os exercícios e me encaminhe novamente, tá? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail que vocês acharem melhor, mas tem que estar fazendo esses exercícios como presença. E não esqueça, vocês vão ver o vídeo, vocês façam o comentário lá, olha, professor, assisti sua aula, tá ok? Faça agora aí o comentário, assisti a sua aula, que aí eu sei que vocês visualizaram o vídeo, e me manda os exercícios, que também vai ser parte da nossa presença, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.